Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quarta, 6 de março e este é o seu Diário Econômico. Hoje finalmente começa a semana econômica propriamente dita, com os eventos e a agenda cheia. O maior destaque lá fora é o testemunho do Powell perante o Congresso americano. O presidente do Fed está programado para falar meio-dia, mas nas últimas vezes que ele falou perante o parlamento, o texto inicial da fala dele já era divulgado lá pelas 10h30 da manhã. Os últimos recados do Fed foram bem entendidos pelo mercado, que hoje precifica entre 3 e 4 cortes de juros para 2024, que é bem mais perto do que em média o staff do Fed tem estimado de juros lá para dezembro. Essa precificação do mercado já chegou a ser de 6 a 7 cortes, no ápice do otimismo com os cortes de juros lá em meados de janeiro. Então agora me parece que o Powell não precisaria carregar ainda mais na tinta da cautela quando ele for falar de juros. Pelo lado da inflação, desde então não teve refresco, é verdade. Mas se a gente pegar as surpresas com a atividade econômica americana, que vinham bem, né? Ainda tão bem, mas enfim, a verdade é que o melhor momento desse ano ficou lá em fevereiro. Desde a segunda metade do mês passado, os números têm vindo, na verdade, net piores versus o que a turma tem projetado. Ontem foi um exemplo que, aliás, fez preço no mercado. Uma pesquisa qualitativa junto ao setor de serviços americano, que é o maior empregador do país, mostrou uma piora na margem do otimismo do setor, puxado para baixo especialmente por empregos. Isso reduziu a curva de juros e machucou as bolsas, ainda que o dólar tenha ficado relativamente estável. Talvez seja até por isso que, nessa semana, os diretores do Fed que vieram a público deram uma moderada no tom deles. Quando a gente roda uma rotina de inteligência artificial aqui do PicPay sobre os discursos dessa turma, os diretores do Fed, dá para criar um indicador de sentimento que sinaliza se as falas foram inclinadas a mais ou a menos juros. Olhando então para essa semana, esse índice sugeriu justamente essa moderação no conservadorismo deles. Ainda não indica corte de juros, o indicador, mas digamos que depois de morder, os Feds estão dando uma assoprada recentemente. Vamos ver então o que o Powell vai fazer. Por aqui, o dado mais importante é a produção industrial de janeiro, que dá largada para os números de atividade do IBGE desse ano. A nossa indústria vem de uns 5 meses seguidos de avanço na margem, no mês, numa alta acumulada de 2,5% nesse período aí. Mas os indicadores que a gente acompanha para projetar o mês a mês da indústria sugerem uma boa queda em janeiro, que reverteria parte dessa expansão. De qualquer forma, ainda segue válida aquela nossa visão de que está em curso uma recuperação cíclica da manufatura global. E a gente então navega junto com esse mundo aí melhor. Dentro do nosso PIB estimado para esse ano, que está em 1,8% na última revisão, a maior contribuição pelo lado da oferta ainda viria de serviços, mas muito mais pelo seu peso maior, porque o maior crescimento estimado é da indústria de fato. Para terminar, eu queria trazer um ponto bem de curto prazo, mas que é relevante. As coletas de preços no varejo, ou seja, na ponta já do consumidor, vem confirmando aquela nossa visão de preços de alimentos cedendo daqui para frente. E isso acontece pela soma de 3 efeitos. A gente tem uma reversão dos efeitos altistas do El Niño, a gente tem preço de carne para baixo com esse ciclo da pecuária e o aumento do abate de fêmeas que está ancorando o preço de carnes para baixo, e o mundo também com excesso de oferta de grãos. Bom, no ano, os índices da Bloomberg de preços de commodities agrícolas e grãos caem 8% e 12% respectivamente, e o boi na BMF cai outros 7,5%. Hoje a gente estima um IPCA em 2024 de 3,7%, que tem uma premissa de alimentos no domicílio subindo na casa de 5%, mas parece ter espaço para a gente revisar isso para baixo. Eu tenho um certo conforto com o cenário de inflação de curto prazo Brasil, mas que não se traduz automaticamente num cenário confortável para revisar a nossa Selic para baixo dos atuais 9,5%, que é o que eu tenho para o final do ano, porque basicamente a gente já conversou sobre isso, né, esses dias, mas o meu maior desconforto está lá na frente com os preços de serviços que ficam insistentemente altos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.